2023 entra para a estatística como o ano com o maior número de casos violentos nas escolas do Brasil. Professor Luiz Flávio Sapori, o acesso fácil a armas e também a dificuldade que os profissionais de ensino encontram em identificar os comportamentos que podem chegar ao ponto que chegou hoje, o caso da escola de Sapopemba, em São Paulo, esses são os principais pontos que nós devemos observar, professor? Bom, a princípio é um prazer falar com o seu público, né, discutir um tema tão importante. Nós estamos falando de uma nova modalidade de violência no Brasil que a gente não conhecia muito, né? Casos como esse de ataques à escola, eles têm sido mais recentes e mais frequentes, eu diria, nos últimos 5 anos no Brasil. Então tem um fenômeno novo, uma nova manifestação de violência, que a gente ainda não entende bem, é importante ter clareza disso. Isso não é um fenômeno com características muito próprias, ele tem uma dimensão psíquica muito clara, não é apenas um fenômeno social, né? Você tem indivíduos jovens, né, certamente com alguns tipos de transtornos psíquicos, com experiências traumáticas nas vidas familiares e principalmente nas escolas. A disponibilidade da arma de fogo é apenas um elemento que oportuniza o cometimento do ato, não determina. O caso, por exemplo, de semanas atrás, em Poços de Caldas, foi uma arma branca, foi uma faca, não foi uma arma de fogo. Então, não podemos dizer que a arma de fogo causa o fenômeno. Certamente ela é um fator de risco. Esse tipo de ato, esse tipo de atentado a escolas, né, cometido por os adolescentes, eles estão muito relacionados a experiências muito específicas que esses jovens enfrentam no ambiente escolar, né, e dados, inclusive, suas características psíquicas. E esse é um ato quase que de vingança, né? É um ato motivado por um ódio, né, bastante irracional, se assim a gente pode dizer. Por isso que é um ato muito difícil. A escola, é muito difícil para a escola, para os professores, para os diretores, né? Para a diretoria de maneira geral, prever o fenômeno. Para a polícia também, não é um tipo de violência que você consegue, pelo patrulhamento ostensivo, né, resolver ou prevenir o fenômeno. Então, a gente tem que ter muita cautela de não apontar culpados, né, de não apontar soluções fáceis para um problema complexo. Mas já podemos dizer, a arma de fogo, não há dúvida, ela complica o problema, e a escola é, na verdade, menos a causa, ela é muito mais a vítima desse tipo de violência. Professor, e a dificuldade dos profissionais de educação de identificarem esses comportamentos dentro de sala de aula que podem resultar nos ataques? Pois é, o professor, de maneira geral, ele está lidando com 30, 40, 50 alunos. Muitas vezes ele está muito envolvido com as suas atividades rotineiras, no conteúdo, das avaliações, né, de todos os procedimentos burocráticos da escola. Muitas vezes o professor, nem ele tem muitas vezes a formação psicológica necessária para identificar um aluno, uma aluna com alguns indícios de transtornos psíquicos. Isso é muito mais tarefa de profissionais especializados na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. Esse tipo de profissional é que está mais habilitado, muitas vezes, para identificar, né, indivíduos jovens com essa possibilidade, com essa manifestação psíquica. Por isso que é fundamental, talvez nos próximos anos, que o sistema público e o sistema privado de ensino invista na contratação de profissionais especializados no atendimento psicológico e que possam monitorar a vida, as relações entre os jovens na escola, evitando situações de bullying, né, situações de exclusão, situações onde alguns jovens estão sendo vítimas de perseguição dos colegas, porque são esses os casos que funcionam como gatilho detonador desse comportamento agressivo, desse comportamento de vingança por parte desses jovens. Então, me Sim. parece que não é o professor, a professora, que vai ser capaz disso. Professor O sistema Sapori. escolar, o sistema educacional precisa, então, investir, né, no acompanhamento da saúde mental dos seus alunos, das suas alunas. O senhor é doutor em sociologia. Um levantamento do Sou da Paz traça o perfil desse grupo de agressores e dentro do levantamento só aparece que ele é formado exclusivamente por meninos e homens, reforçando esse fenômeno ligado ao universo masculino. Dentro da sociologia, como nós traduzimos isso?
a cultura dentro do Brasil, da cultura machista, da formação do caráter do homem desde pequeno? E não há dúvida que essa dimensão da masculinidade ela é relevante, né? Essa dimensão do gênero é um pano de fundo do fenômeno, ele não é a causa, porque são poucos os jovens que cometem esses atos, né? Não são 60, 70, 80% dos meninos, né, dos alunos do gênero masculino que cometem atos insanos como esse. Mas me parece que o fator mais decisivo, segundo alguns levantamentos que têm sido feitos no Brasil, pouca gente conhece disso no Brasil, e mesmo a gente conhece um pouco mais do fenômeno internacional, principalmente nos Estados Unidos, né, onde esse fenômeno é mais comum. Geralmente são garotos, né, meninos, que passaram por experiências de exclusão, de perseguição dos colegas, porque geralmente quem faz mais bullying são os meninos, com relação a seus pares. O bullying entre as meninas ele é menos comum do que o bullying entre os jovens do sexo, né, do gênero masculino. Então, o fenômeno certamente tem muito a ver com esse parâmetro de masculinidade, mas o fenômeno não é ser viril, ser macho. O fenômeno é a experiência desse jovem de exclusão, de perseguição, né? Alguma percepção que ele tem de que ele está sendo excluído, isso gera nele um trauma, né? Certamente já é o jovem com alguma experiência familiar também mais traumática, isso vai formando uma personalidade agressiva, de vingança, de ódio, a arma de fogo à disposição, né? Vai oportunizar ele extravasar, ele manifestar todo o seu desejo de vingança contra o ambiente que supostamente o deixou ferido, o deixou magoado, o deixou de alguma maneira completamente transtornado. É um fenômeno difícil de ser prevenido. Você está percebendo que nós precisamos entender muito dos aspectos psíquicos que estão por trás dessa realidade. Dentro desse tripé, Estado, poder público, instituição de ensino e os pais, como se comportar perante essa dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil em função do número absurdo de ataques que aconteceram no ano de 2023? Olha bem, de novo, ninguém vai resolver esse problema sozinho. Nem os pais, muito menos a escola e muito menos a polícia. Nós não podemos achar que nós vamos ter solução para esse problema, porque não se encontrou solução no mundo ainda para esse problema. Vamos ter claro, né? Nós estamos lidando com algo muito novo, difícil, que a gente ainda não compreende bem, né? Então, primeiro, nós precisamos produzir conhecimento desse fenômeno. A gente precisa conhecer melhor as várias nuances do fenômeno para a gente, aos poucos, conseguir, inclusive, propor medidas mais concretas. Por enquanto, com o que a gente já sabe, não há dúvida que a escola tem um papel. Volto a dizer, a escola tem que investir no acompanhamento psicológico dos alunos, monitorar situações de bullying, monitorar situações de violência dentro das escolas contra alguns alunos, identificar eventuais jovens nas escolas com algum transtorno de personalidade, com uma agressividade extrema. Isso tem que ser monitorado pela escola. Os pais têm que também estar atentos a seus filhos, a esse comportamento antissocial dos seus filhos, por algum motivo. Um jovem que se isola muito, que fica o tempo inteiro na internet com visualizações, pacotes, sites muito agressivos, né? Muitas vezes com propagandas ideológicas muito de extrema direita, né? Então, com culto à arma de fogo, os pais têm que estar acompanhando. Terceiro, a polícia tem que estar monitorando as redes sociais da internet, porque muitos desses jovens anunciam com antecedência que eles vão cometer o ato. Então, é fundamental que as polícias continuem monitorando as redes sociais para identificar possíveis autores dessa chacina. É o que é possível fazer no momento. Nós conversamos na Itatiaia com Luiz Flávio Sapori, professor da PUC Minas. Professor, obrigado pela gentileza do bate-papo. Obrigado, um abraço a todos e a todas.